Quero convidar os irmãos na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. E vamos ler alguns versículos, a partir do versículo 16. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. A epígrafe nesta Bíblia, ela diz: o Espírito de Deus e a natureza humana. Eu vou fazer uma leitura, irmãos, na tradução da linguagem de hoje. Eu já pedi para o Pedrinho colocar, então, essa aqui, né? Se os irmãos quiserem acompanhar aqui, se for muito diferente, ela não muda a essência da palavra, apenas aqui um pouquinho, algumas palavras mais, que a gente costuma falar mais. Então, vai ser lido na linguagem de hoje. Diz assim a palavra do Senhor: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito de Deus quer. E que o Espírito de Deus quer é contra a natureza humana. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas, e são elas: a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra estas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros. Amém, queridos? Essa palavra não foi a palavra que eu trouxe para trazer aqui nesta noite, mas é o que eu disse, estamos na direção do Espírito Santo de Deus. E eu quero aqui louvar a Deus pela vinda do nosso irmão pastor Suedson Damasceno, com toda a família. E o irmão nesta noite já pregou, a palavra já foi cantada aqui, pregada, e apenas Deus colocou esse texto no meu coração, nessa versão que eu gosto muito, porque
Paulo aqui estava trazendo neste capítulo 5, tratando aqui com aos Gálatas, que eles estivessem firmes na liberdade. Mas qual a liberdade? A liberdade que Cristo nos libertou. Hoje, através da leitura, que por si só ela já se expressa, nós estamos vivendo uma liberdade libertina. Nós olhamos para o mundo e nós vamos ver exatamente o que é que o mundo está fazendo. Já dissemos aqui, trocando a verdade pela mentira, o certo pelo errado, e assim vamos fazendo as coisas, assim o mundo vai trabalhando. Mas Paulo, escrevendo esta epístola aos Gálatas, neste capítulo 5, ele vai falar: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. A única maneira, irmãos, de nós estarmos livres, termos uma vida com piedade, dedicada a Deus, é exatamente na liberdade com que Cristo nos libertou. Porém, ele continua dizendo: continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Aqui estava tendo uma discussão entre os gentios e os judeus. Os judeus estavam exigindo desse povo que eles observassem a lei. E dentro da lei estava muitas coisas que Paulo estava ensinando os gentios de uma forma diferenciada. Por isso ele cita aqui: vocês não estão, porém se o Espírito de Deus guia vocês, vocês não estão debaixo da lei. Porque uma das exigências deles era olhar, observar tudo aquilo que a lei de Moisés havia trazido. Então nós vemos aqui, irmãos, e eu fiquei, enquanto o nosso irmão cantava, o Espírito de Deus me levou para esta palavra. Ele está dizendo aqui, olha, conversando, falou: eles vão servir a Deus da maneira que eles aprenderam, é através da lei, mas agora Cristo veio. Veja, Cristo nos libertou, Ele morreu por nós, Ele deu a sua vida, cumpriu o desejo do Pai, morreu, doou a sua vida, derramou o seu sangue, morreu, foi enterrado de acordo com as Escrituras e as promessas de Deus, as profecias, ressuscitou no terceiro dia, viveu mais por 40 dias juntamente com o povo, e ascendeu ao céu e enviou o outro Consolador, a mesma essência. O Espírito Santo, nesta noite, Ele é Deus, Jesus é Deus, Deus é Deus, Deus é o Pai, Jesus é o Pai, o Espírito Santo é o Pai, todos eles são da mesma essência, e eles estão fazendo aqui o seu papel. E agora, o Paulo está dizendo assim: olha, eu não estou entendendo o porquê vocês estão discutindo, e alguns de vocês já estão até desistindo do Evangelho. Então, eu quero dizer para vocês, Cristo nos libertou para que nós realmente sejamos livres. Por isso, continue firmes, como pessoas livres, e não se tornem escravos novamente. Agora entra aqui na discussão, Paulo vai falar, preste atenção, eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que os circundem, então Cristo não tem valor nenhum. Aqui estava falando da circuncisão, que era uma das exigências para que os gentios fizessem, a circuncidação. E Paulo aqui está dizendo que agora Cristo nos libertou, Cristo
nos circuncidou. Cristo nos limpou. E ele vem dizer: eu afirmo que se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem valor nenhum para vocês. Quando o nosso irmão Suécio cantava o primeiro hino, não sei se tem como pôr o coro desse primeiro hino, ele diz ali, com muito carinho: não me deixe, Senhor, por favor. E o Espírito de Deus falou comigo ali naquela cadeira: inverte a situação. Nós estamos dizendo nessa noite: Senhor, não me deixe, por favor. Não me deixes sozinho, nem um minuto, por favor. Não me deixes. A minha alma chora, grita, implora: não me deixe, Senhor. E o Espírito de Deus falou comigo ali: inverte a situação. Agora, Jesus, o Espírito Santo, é que vou falar essa mesma palavras para vocês. Vamos repetir, coloca ali de novo, Dario, por favor. Agora, irmãos, o Espírito Santo, Jesus está olhando para esta igreja de Louveira e está dizendo exatamente isso aqui: igreja de Louveira, não me deixes sozinho, nem um minuto, por favor, não me deixes. A minha alma chora, grita, implora: não me deixe, igreja de Louveira. Porque, irmãos, nós queremos a presença de Deus conosco. Eu quero a bênção de Deus na minha vida, eu quero a vitória de Deus na minha vida, eu quero a palavra de Deus se cumprindo na minha vida, mas Deus também quer de você a sua conduta como um homem, uma mulher liberta com a liberdade que Cristo ganhou na cruz por nós. E este capítulo 5 vai tratar dos frutos do Espírito. E veja, irmãos, ele está dizendo aqui: quero dizer a vocês o seguinte, foi o que Deus falou comigo, por isso que me veio essa leitura no coração. Inverte agora, eu vou falar para esta igreja não me deixar, eu vou falar para esta igreja ficar bem agarradinha comigo, porque quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês, e não obedeçam os desejos da carne. Uma palavra muito forte, irmãos. Paulo, o apóstolo Paulo, cheio do poder do Espírito Santo, chamando aqui a atenção dos Gálatas, dizendo: eu não me conformo como vocês, de tão bem que estavam indo no Evangelho, começaram a regredir, começaram a deixar. Afinal de contas, quem morreu por vocês? Não foi Cristo? Então nós vamos nos agarrar com Cristo. Nós queremos que Ele não nos deixe, mas nós também não podemos deixar a Ele. Por quê, irmãos? Porque nós temos que ser uma essência, temos que estar juntinho com Cristo. O versículo 17 vai falar: porque a nossa natureza humana é pecaminosa. A nossa natureza humana, o que ela quer é contra o que o Espírito de Deus quer. E a natureza do Espírito de Deus, ele é contra a natureza humana. E aí se tornam inimigos. E inimigos brigam. Inimigos se degladeiam, inimigos se matam. E aqui quem tem que morrer é a natureza humana. Paulo está dizendo isso: ou vocês matam a natureza humana, ou a natureza humana acaba, extingue tudo aquilo que vocês até hoje fizeram de bom.
E ele então, levado aqui pelo Espírito de Deus, ele vai dizer aqui que se o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Ele deixa eles bem tranquilo. E nós hoje aqui não estamos, irmãos, debaixo do jugo, debaixo da lei dos judeus, debaixo da lei de Moisés. Nós estamos debaixo da proteção de Deus. Mas existe uma outra lei. E o nosso irmão cantou: se Deus não quiser matar Faraó. E é o que está acontecendo hoje com o mundo. O mundo está de cabeça para baixo. A verdade se tornou em mentira. Todas as coisas que nós estamos fazendo e que nós aprendemos estão querendo inverter a situação. E eu quero aproveitar, me traz meu celular, por gentileza, filho. Eu li esses dias, e por sinal, eu recebi hoje também, e isso me veio na memória agora, e eu creio que vai ser muito fácil eu achar aqui. Veja, irmãos, o que Deus está pondo, o que Deus quer falar através dessa leitura, desta palavra. No estado de Kansas, nos Estados Unidos, foi feita uma oração na sessão de abertura do Senado. E o problema ali estava dentro da homossexualidade. E quando foi aberto a sessão no Senado, alguém que foi convidado para orar, foi tomado por Deus, e ele fez uma oração, e o texto aqui está dizendo, parece que a oração ainda perturba algumas pessoas, e quando o ministro evangélico foi convidado a abrir a nova sessão do Senado de Kansas, todos estavam esperando as generalidades usuais, mas isso foi o que eles ouviram, esta oração: Pai Celestial, nós estamos diante do Senhor hoje para pedir o seu perdão e buscar sua direção e orientação. Nós sabemos que sua palavra diz, preste atenção, ai daqueles que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que põe as trevas por luz, e a luz por trevas, e o amargo por doce, e o doce por amargo. Isaías 5:20, essa é a palavra de Isaías. E ele continua orando: Senhor, e isso é exatamente o que fizemos, perdemos o nosso equilíbrio espiritual, e pervertemos nossos valores, nós ridicularizamos a verdade absoluta da sua palavra, e chamamos de pluralismo, nós adoramos outros deuses, e chamamos de multiculturalismo, nós endossamos a perversão, e chamamos de estilo de vida alternativo, nós exploramos os pobres, e chamamos de loteria, recompensamos a preguiça, e chamamos de bem-estar, nós matamos nossos fetos, e chamamos isso de decisão, temos aborcionistas, e achamos justificável, negligenciamos disciplinar nossos filhos, e chamamos de construção de autoestima, nós abusamos do poder, e o chamamos de política, desviamos fundos públicos, e chamamos de despesas essenciais, temos institucionalizado o suborno, e o chamamos de verba de gabinete, nós cobiçamos as posses do nosso vizinho, e chamamos de ambição,
Nós poluímos a mídia com palavrões e pornografia e chamamos a liberdade de expressão. Ridicularizamos os valores honrados pelo tempo de nossos antepassados e chamamos de esclarecimento moderno. Sonda-nos, ó Deus, e conhece nossos corações hoje. Limpa-nos de todo pecado e nos liberte de toda imundície. Amém. Essa foi a oração que esse estadista fez na abertura do Senado, de mais uma sessão do Senado. E segundo os relatos, vai dizer aqui que alguns nem esperou ele dizer amém, já saíram. E dentro de poucos dias, em 6 semanas, essa igreja cristã central registrou mais de 5.000 telefonemas, com apenas 47 chamadas que responderam negativamente. O resto aplaudiu. Por quê? Porque é a verdade. E eu achei lindo aqui, Paulo dizendo, olha, eu quero dizer para vocês, olha que linguagem popular, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Salmista Davi, no Salmo 37, quando ele disse, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o que é que diz depois? E ele, repete aí de novo, ele, tudo, aqui está incluso tudo. O que é tudo, pastor? Todas as coisas. Quem entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele, ora, não tem outra solução, é Ele que vai ter que fazer, porque você entregou, você confiou e entregou o caminho seu ao Senhor. Ele, vendo agora e amanhã, o futuro todo, Ele sabe o que Ele vai fazer pela tua vida. E Paulo então está dizendo, olha, deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam o desejo da carne. Porque, irmãos, o desejo da carne é forte. Por isso que Paulo falou, estou crucificado com Cristo. E a vida que vivo agora, vivo-a no poder, vamos dizer aqui, do Evangelho, do Filho de Deus, que é o que nós estamos aprendendo. Quantos anos nós temos aqui de crentes, irmãos? E por que nós estamos errando? Por que nós estamos escandalizando muitas vezes a palavra de Deus? Muitas vezes escandalizando a nossa igreja. O que mais nós vemos hoje é isso, não, olha, não pode mais falar dessa maneira porque ofende e vai perder. Não, olha, melhor não tratar isso aí agora, porque a família toda pode ir embora. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Tem gente querendo dizer, como já houve até pastores, que foram duramente criticados, que essa palavra está um pouco demodé. Em outras palavras, de acordo com o surgimento das novidades diabólicas que estão surgindo, porque o diabo vai fazendo isso, tem que dar uma costurada na palavra. Temos que fazer uns encaixes, porque a modernidade agora é isso. E a gente fica até meio preso para falar, porque o diabo, usando as pessoas, estão todas ligadas, querendo captar uma frase sua, para poder complicar a tua vida. Trechos da Bíblia já estão sendo proibidos de se ler, de pregar, de falar. Bíblias novas estão sendo escritas, modificadas, para se enquadrar dentro da natureza humana,
a natureza pecaminosa. E nós vamos ter que nos reforçar e começar, sabe fazer o quê? Agora vai chegar aqui no fruto do Espírito, mas antes do fruto do Espírito, diz aqui que nós, porém, se o Espírito de Deus que guia vocês, vocês não estão debaixo da lei. Então veja, agora ele começa a expressar, olha, as coisas que a natureza humana produz são muito bem conhecidas, cada um poderia falar uma aqui, são elas. Começou com o que, irmãos? Imoralidade sexual. É o que mais hoje nós vemos, o que mais hoje nós temos no mercado. Mudanças. Continuando aqui, impureza, ações indecentes. Paulo estava já ensinando aqueles dias. Adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva. Crentes aí dizendo, ó, perdi naquele momento a estribeira. E cometendo coisas que não poderia cometer, se está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Não tem, irmãos, como nós cristãos entrarmos num desses pecados aqui, da noite para o dia, se estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus. Mas há pessoas facilitando, brincando, testando o diabo. Há pessoas testando. E se você não tiver reforçado na rocha, debaixo da cobertura do sangue de Jesus, qualquer hora você cai. Porque a palavra de Deus está dizendo aqui, deixe o Espírito de Deus dirigir você. E nós estamos, irmãos, muitas vezes brigando com o Espírito de Deus. Ambição egoísta, não é tudo que o mundo está fazendo, irmãos. Vamos aqui repetir, olha, imoralidade sexual. O mundo está pervertido. E as grandes empresas hoje estão comandando isso aí. Os grandes empresários, as grandes indústrias, porque elas pagam, porque elas ajudam, estão exigindo que se façam as coisas erradas. Mas olha aqui, irmãos, imoralidade sexual é o que mais nós estamos vendo. Estamos lutando, irmãos, para não ser aprovado em São Paulo a lei para os nossos filhos aprenderem aquilo que os pais podem ensinar dentro da palavra de Deus. O que é que tem que ver, irmãos? A educação quem dá são os pais. Somos nós, irmãos, que aprendemos os bons modos, mas estamos tendo que lutar, porque a lei está querendo dizer que é assim que vai funcionar. Crianças pequeninas de 2, 3, 4 anos, acham que já estão preparadas para ouvir coisas dos sexos, achando que elas podem escolher aquilo que elas querem, a hora que elas quiserem. Não é assim, irmãos, a palavra de Deus. E nessa igreja não será assim, porque nós estamos debaixo da proteção de Deus, nós estamos debaixo da palavra do Senhor. O que nós temos que fazer, irmãos, é nos humilhar perante Deus, buscar ao Senhor, jejuar em prol dos nossos filhos, em prol dos problemas que estão surgindo. Ah, mas eu não tenho mais filho, todos casaram, mas você tem neto, você tem sobrinho, você também é um ser humano, e o diabo também está ao redor de todos nós, está ao derredor de todos nós, buscando a quem possa tragar, e ele brama como se fosse o leão. Veja, irmãos, invejas, bebedeiras. Hoje tem crentes bebendo socialmente.
Eu fico, irmãos, agoniado quando alguém fala: pastor, vai ter um casamento ou vai ter uma festa, e olha, irmão, está difícil resolver porque uma parte é crente e outra parte não é crente. Aí, irmãos, a gente não tem muito o que falar. Mas quando a família toda é crente, não deveria nem perguntar. Porque se as duas famílias são crentes, se as duas famílias estão sendo dirigidas pelo Espírito de Deus, vai apertar o coitado do pastor para ver o que o pastor pode falar. É porque, sabe por quê? Porque senão tem gente que não vem, senão tem parente que não vem, tem meu tio que não vem porque ele bebe. Irmãos, está na hora de nós mudarmos a nossa mente, deixar a lei de lado, deixar as coisas erradas de lado e sermos crentes de verdade. Está na hora, irmãos, de quando nós sairmos, e eu estou dizendo aqui tanto para homem quanto para mulher, porque os dois, irmãos, tanto o homem quanto a mulher, se não vigiar, faz escândalo na rua. Eu acho que o crente, ele tem o seu modo de vestir. O crente, ele pode andar muito bem na moda, o crente pode andar super chique, mas dentro da direção do Espírito Santo de Deus. Eu acho que o pastor não precisaria perder tempo para falar isso, porque o nosso manequim está aqui. A Bíblia diz que nós não podemos, irmãos, andar indecentes. As mulheres não podem, irmãos, sair para a rua querendo chamar a atenção. A Bíblia não diz o que vestir, mas diz a maneira que se deve vestir. Então nós temos que tomar cuidado. Sabe, irmãos, por que o Espírito Santo muitas vezes para de trabalhar? Não é que ele foi embora, ele se entristece. Sempre eu disse, o desejo meu, maestro, é que quando vocês executem a música, que Deus tome vocês, diante do som de vocês, do hino, Deus levante um profeta, porque os dons estão aí para ser usados. Deus levante alguém que vai interpretar o que o outro vai falar em línguas. Que levante alguém em qualquer lugar e vai levar um recado para alguém, como já trouxeram para mim, para minha esposa, tantas vezes. Mas eu pergunto, será que Deus faria isso? Sabendo que, de repente, nós estamos interessados, começando a namorar, sem, ou talvez buscar a Deus, ou talvez até naquela ansiedade, porque eu não consigo arrumar alguém. Mas não é porque não consegue arrumar alguém na igreja, é que vai cair na mão do jugo desigual. Se houver a oportunidade, como estamos tratando, de ganhar alguém, vai ter que ganhar primeiro. Vai ter que demonstrar primeiro a mudança, a conversão, o batismo nas águas, o chorar, se possível, o batismo no Espírito Santo, porque o jugo desigual não funciona na vida do cristão, não vai a lugar nenhum. Então Paulo está dizendo, olha quantas coisas, e ele diz aqui, eu repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Tem muita gente, irmãos, que vai ficar surpreso na vinda de Jesus por pouca coisa, mas por tão pouca coisa. Deus não é amor, mas Deus deixou detalhado o que Ele quer da nossa vida. Aí então agora entra, irmãos, Paulo então começa agora a falar, olha, em vez então de vocês praticarem isso, eu vou ensinar aqui para vocês que o Espírito de Deus, que deve conduzir a nossa vida, Ele produz em mim. E Ele começa a trazer aqui o fruto do Espírito. Se o Espírito de Deus guia você, Ele produz em você
O fruto do Espírito são eles: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, ou a mansidão, ou a humildade, que é a mesma coisa, e o domínio próprio. Irmãos, está aqui. Nós temos aqui, irmãos, todas as ferramentas para sairmos da emboscada do diabo. Coloca algo na nossa frente, o que é que nós vamos usar? É o amor? É a alegria? É a paz? É a paciência? É a delicadeza? É a bondade? É a mansidão, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio? É isso que Paulo está dizendo. Se vocês estão sendo apertados por este mundo, irmãos, se nós estamos enfrentando algo agora, porque o mundo está nos acuando, a lei está chegando. Esses dias eu via 2 pastores que saíram de um culto, depois que acabou o culto, e foram tomar um lanche em uma rede. Eu vou aqui omitir o nome. Estamos numa dificuldade, em uma rede muito grande de lanches. E eles, quando chegaram, foram procurar o banheiro. Para surpresa deles, o banheiro já é unissex. Eles fizeram questão, um pastor ficou na frente da plaquinha e o outro bateu, e eles fizeram uma reportagem dessa, e está aí nas mídias. Como que nós vamos, irmão, viver com isso? Não é um choque, irmão? Não é um grande susto? Uma vez eu quase morri do coração, irmão. Eu entrei só na porta, assim, por distração. Eu dei uma arrancada para trás, assim, que quase que eu caí, porque distração. Agora imagina, irmãos, as coisas mudaram, a gente nem está acompanhando. Daqui a pouco está chegando, está entrando, alguém está saindo, alguém está se arrumando, alguém está fazendo alguma coisa. Como é que vamos trabalhar, irmãos? E os nossos filhos? E as nossas crianças vivendo já assim, como é que será? E os grandes que vão aproveitar dos pequenos? Que é o que o diabo está fazendo, colocando na cabeça que pedofilia é uma doença. É a doença do demônio. Mas sabe que eu estou contente aqui, já vou parar, irmãos, a palavra, me falta 2 minutos, que é o que Deus colocou no meu coração. Assim como, eu vou repetir, a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, a ciumeira, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, tudo que está acontecendo hoje no mundo, irmão, no mercado, no meio dos políticos, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas, a mentira. Me fala, irmãos, o que a parte contrária do nosso presidente falou uma vez de coisa boa do presidente. Todo dia a mídia sai com uma mentira. Todo dia, mentirosos. E a palavra diz que o mentiroso não vai herdar o reino de Deus. E nós não podemos compactuar com essa mentira. Nós não podemos concordar com isso. Mas o que me anima aqui é que deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos humanos. E o versículo 22 agora vai dizer o que para nós? Mas o Espírito de Deus, quando nós deixamos Ele dirigir, Ele produz na nossa vida, naquele momento, o que é que nós vamos fazer para combater o erro que vem vindo, para nós não perdermos a causa. Agora, irmãos, nós temos crentes muito rasos de leitura de Bíblia, crentes que não leem a Bíblia,
Tem crente que deixa até a Bíblia aqui. Muitas vezes eu achei que esqueceu, mas não esqueceu não, deixou aqui, porque fica mais fácil, está garantido a Bíblia aqui. Irmãos, a Bíblia é Deus falando comigo, é Deus falando com você. Sabe por que nós sofremos, irmãos? Porque nós não damos crédito à palavra de Deus e nós damos crédito a tudo que o mundo fala. Estamos falando de crise. O Rafael falou agora há pouco de crise, e realmente a crise está aí. Nós falamos, com o nosso missionário, o missionário deu a notícia para nós que o óleo diesel lá subiu 60% numa pancada. De 90 centavos o litro foi para €1,50. Então, irmãos, a crise está aí. Ela é verdade. Mas o nosso Deus, irmãos, Ele faz uma pergunta no livro de Jeremias: porventura, sou eu apenas Deus de perto? E não sou Deus de longe? Deus está falando o seguinte: qual é o problema da crise? A crise também fui eu que deixei, fui eu também que permiti. Mas se você, agora vem lá, Mateus 6,33, irmãos, o que Jesus fala se torna um mandamento. Quando ele fala lá no Sermão do Monte, 6,33, mas buscai primeiramente o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas, aí vocês vão ralar, vocês vão suar, e eu vou permitir vocês ganhar. É isso que está escrito? O que está escrito então? O que eu falei de errado? Vamos trocar o ralar por quê? Acrescentar. Olha, irmãos, a palavra de Deus, se ela é fiel, se você crê que ela é a verdade, que não tem erro. A palavra de Deus diz aqui também que ninguém pode acrescentar ou tirar uma vírgula, um tio, porque vai ser réu do fogo do inferno. Se está dizendo isso é porque da outra parte tudo aqui é verdade. E por que eu não acredito nessa palavra? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que o Salmo 127 diz? Olha, não adianta você levantar de madrugada, comer o pão de dores, dormir noite, alta hora da noite, porque se Deus não abençoar primeiro, não vai resolver nada. Não adianta a sentinela ficar olhando tudo, preparado para qualquer coisa que vai acontecer, porque se Deus não guardar primeiro a cidade, não vai adiantar nada. Aonde está, irmãos, a leitura da palavra? Porque esta palavra, ela é viva. Essa palavra, ela é viva. E Paulo ainda chega a dizer, no capítulo 6, que além deles melhorarem, eles teriam que agora ajudar os outros. E nós temos crente que não consegue nem sobreviver ele mesmo, através da palavra. A pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir suas coisas boas com quem estiver ensinando. Então, queridos, só foi isso que Deus me colocou no coração para dizer aqui. Da mesma maneira que o diabo põe as ferramentas dele, quando nós somos dirigidos pelo Espírito de Deus, é isso que eu queria que os irmãos gravassem. É o cerne desta breve palavra que não estava no meu coração para falar. Assim como o diabo prepara armadilhas e ferramentas para te derrubar, para te distrair, para fazer o mal contra você, se você estiver sendo guiado pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus produz. Sabe o que é produzir, irmãos? É algo que vai surgindo. Olha, vai começar a produção agora. Tantas mil caixas de um medicamento. Vai produzir, está produzindo. Então o Espírito de Deus produz em nós
a defesa. Por isso que é o fruto do Espírito. Agora, é fácil praticar o fruto do Espírito? Não é fácil. E quem falou que o Evangelho é fácil? Por isso que tem gente aí, irmãos, escorregando, caindo fora, porque estão pregando que Evangelho é dinheiro, que Evangelho é uma vida próspera, Evangelho é uma vida sem doença. Nada disso. Jesus disse: olha, no mundo vocês vão ter aflições, e dentro dessa aflição está tudo incluso, irmãos. É o desemprego, a enfermidade, é a morte, é a pessoa doente, que a gente não entende muitas vezes. Igual eu conheço uma mulher, não sei porque aquela mulher está viva, morreu todo mundo que cuidava dela, e ela está viva, não fala, não anda, vegetal. O que Deus quer mostrar com isso? O que Deus quer nos ensinar com isso? Está aí, faz parte. No mundo nós teremos aflição, mas porém Ele deixou uma palavra animadora: tem de bom ânimo. O que nós não podemos é desanimar. E sabe por quê, irmãos? Muitos crentes desanimam e caem, e a casa desaba mesmo, irmãos, porque não observa, não lê, não ora, não dobra o joelho, não faz um jejum, E a Bíblia nos ensina coisinhas metódicas, irmão, coisa muito simples que o Espírito de Deus quer, é comunhão. Deus não quer que você fique dando pirueta, capotando aqui no chão, para dizer que Ele está com você e você está com Ele. Não, assim como o autor desse hino falou: Senhor, não me deixe sozinho, nem um minuto sequer. Ele está pedindo proteção total. E sabe como eu entendo, irmão Suedson? Se Ele está pedindo proteção total, Ele está dizendo o seguinte: Deus, me abrace, assim como a gente abraça uma criancinha pequena. Agora, para Deus abraçar você, você tem que estar bem do lado dele, você tem que estar alegrando o coração dele, porque Ele vai falar: olha, está na prova, mas eu estou junto, não temas, porque eu sou contigo. Vai passar pelo fogo, vou passar com você. Vai passar pela cova do leão, eu vou estar lá acalmando o leão. Vai passar pelas águas profundas, vou passar junto com você. O que Deus estava ensinando aí? Que todo mundo tem prova, todo mundo tem talvez até uma vida bastante pesada, porém, todos nós seremos vencedores, se nós continuarmos segurando. Então, queridos, alguém pode dizer: sabe o que é, pastor? Hoje a teologia está tão avançada, os irmãos, eu não sou ninguém, quem sou eu? E ele não procura fazer nada. Não, a igreja tem bastante obreiro que ele procura não fazer nada. Mas, irmãos, dá uma olhadinha nas histórias dos heróis da fé. Quem era Davi? O menino que ficava separado da família, olhando as ovelhas do pai. E ele foi o que matou o gigante Golias e deu liberdade para Israel. Ele nem foi lá para isso, ele foi levar comida para os irmãos dele. Ele não estava esperando isso, não. Quando apareceu o urso e o outro animal que foi comer as ovelhas, aquilo era uma provinha para ele começar a defender, porque Deus ia usar ele lá na frente. E tem gente que não entende as provinhas que vêm. Pensa em José, irmãos. José foi um homem que teve uma vida vitoriosa. Aonde José começou a sua vida? Dentro de um poço, jogado pelos irmãos, e ainda foi comprado pelo povo midianita e foi vendido lá no Egito. Quem foi José? Governador do Egito. Dá uma olhadinha, irmãos, todos eles que venceram, e veja como eles começaram.
Deus nunca pega ninguém lá em cima, porque quem está muito no alto pode cair, e a queda é grande. Deus pega de baixo, e Ele vai preparando a pessoa. Então eu vou encerrar aqui dizendo o seguinte: Igreja de Louveira, o pastor não precisa ficar falando, vamos nos cuidar, investigar. Eu estou apresentável, eu estou falando bem, eu estou no meu trabalho agindo como cristão. O que está do meu lado, na direita ou na esquerda, ele pode saber que eu sou crente. Eu posso falar da palavra de Deus para ele. Sabe, você vai se policiando. A minha roupa está decente. Vai se olhar no espelho. Está chamando a atenção. Convida. Espírito de Deus está te guiando. Espírito Santo de Deus. O Senhor não me diz que roupa eu tenho que pôr, mas o Senhor diz a maneira que eu devo me vestir. Eu estou bem assim? Os irmãos, as irmãs que vão para as academias, não é? Vigia, olha, ora, busca Deus, faz o seu traje de cristão. E isso para os homens também, porque é sexo oposto. Então, queridos, olhar os exageros. Por que exagero? Não precisa ter exagero. Nós já somos bonitos. Eu não digo que nós temos que andar relaxado, não. Podemos andar muito bem alinhado, muito bem arrumado, perfumadinho, mas nós temos limites, irmão, limite pelo próprio Espírito Santo de Deus. Agora, quando a pessoa sai, aí começa a namorar o julgo desigual, não dá certo, aí as fotos saem por aí, tudo corre por aí o povo vê, está vendo ali, pastor, o senhor não viu aqui, está tocando, está cantando, está regendo, está fazendo, e o pastor tem que ficar doente, o pastor tem que ficar gemendo. Mas, irmãos, Deus está me cobrando muito isso, e já há dias eu estou buscando a presença de Deus. Policie-se você mesmo. Aquilo que você acha que está demasiado, começa a comparar. Eu não vou citar nada aqui, e jamais citarei o nome de uma pessoa no púlpito para falar qualquer coisa, mas o dia que precisar eu vou convidá-lo a tomar um cafezinho forte comigo lá embaixo, e ali vai ser tratado, toca, não toca, canta, não tanca, participa, não participa, pode sentar, pode participar, é um membro da igreja, porém, nós estamos no tempo de nos santificar. Quanto mais o mundo caminha para o mal, descendo, mais o crente caminha para o bem, subindo. Porque a igreja tem uma marca. A igreja de Cristo tem uma marca. As crianças no Egito foram salvas porque Deus combinou algo com eles. Quem sacrificar o cordeiro, vai pegar o sangue e vai passar nos umbrais da porta. A porta que está com umbral, com sangue, o anjo da morte vai passar de largo. E é isso, irmãos, que você tem que fazer. Os umbrais da sua porta estão com o sangue do cordeiro? Nós estamos, irmãos, lavados e purificados pelo sangue de Jesus? Você consegue controlar o controle da sua internet, da sua televisão? Porque, irmãos, nada aparece no computador, na televisão, de graça e assim, ó, pum, nada. É o meu dedinho que tem que, opa. Então, queridos, isso é ser guiado pelo Espírito de Deus. Tem coisa, irmão, que eu não quero nem saber, porque se eu for querer saber, vai ser difícil,
porque o engodo começa aí. Quantos pastores eu já ouvi que não, eu preciso ver pelo menos o que é para mim entender o que eles estão vendo. Não precisa entender nada, irmão, é obra do mal, é obra maligna. Se é do mal, é do diabo, é coisa ruim, chega, vamos arrumar. Não, mas eu preciso ver hoje, ver amanhã, eu quero ver desse jeito, quero ver daquele jeito. Está contaminado, perdeu a espiritualidade, perdeu o contato com Deus. E o que mais nós temos hoje aí, irmão Suécio está ali, um servo de Deus, são cantores desarrumados, pregadores desarrumados. E eu oro, irmãos, aqui não entra qualquer um, não. Morreu essa moça que era inclusive cristã, essa artista, e depois fizeram um culto evangélico. E as duas amigas que cantavam com ela e que fazia ali o show das patroas, eu li um pouquinho, né, irmãos? A mídia está explorando tudo isso. Subiram no púlpito da igreja para cantar hino, chorando, hino da igreja. Aqui não, senta aí, vai ouvir a palavra. Vai ouvir a palavra. Porque, irmãos, nós temos que nos santificar. Quando Deus foi falar com Josué, que ele ia abençoar, ele disse, olha, prepara o povo aí, se santifique, porque daqui 3 dias, eu vou operar um sinal e maravilha. E tem outra coisa, hein? Eu vou mandar o sacerdote andar com a arca, e vocês vão manter uma distância da arca, porque vocês vão ter que seguir a arca, aonde a arca for, vocês vão. Não podia passar da arca, porque é a palavra de Deus, nós não podemos passar além disso aqui, não podemos passar. Então, querido, você quer vitória para a tua casa? Alguém disse, uma época para mim, falou, pastor, o senhor forma uma família bonita, o senhor tem todos os filhos na igreja, todas as noras na igreja, os netos pequenos na igreja, servindo a Deus, o senhor é um homem de referência. Mas, irmão, isso tem preço. Eu já falei aqui várias vezes e só vou lembrar. Quantos cultos na madrugada, às 3 horas da madrugada. O Rafael deixava o violãozinho dele já afinadinho, o Júlio, teclado, viu, irmão? Teclado. Tecladista, o tecladinho arrumado, e nós íamos, 3 horas da manhã, cantávamos, fazíamos louvor, aí o sacerdote lia uma palavra e falava algo, orávamos e voltávamos para o nosso leito. Foi fácil fazer isso? Não foi fácil. Foi fácil eu trazer meus filhos na escola dominical? Não foi fácil. Sabe por quê? Porque o domingo passa algo de manhã, uma coisa que eu gosto muito, que é a Fórmula 1. Porque eu sou mecânico, eu fui criado na mecânica, e eu gosto de ver aquilo. Porque a Fórmula 1 não está mostrando nada demais, está mostrando a capacidade do homem, a capacidade do motor, da matéria-prima, da invenção. Em fração de segundos eles trocam 4 pneus, trocam as rodas. Só que tem um detalhe, a escola dominical é no mesmo horário, e aí eu tenho que abrir mão de alguma coisa. Aí, irmãos, quem é guiado pelo Espírito de Deus, abre mão da Fórmula 1. Eu amo cavalo, o Rafael ama cavalo, tivemos muitos cavalos, mas quando é que eu vou andar a cavalo? Nós chegamos numa conclusão, há uns 2 anos atrás, tem que ser no fim de semana, tem que ser no domingo. Vamos vender os cavalos. Com dor no coração, Rafael vendeu o último cavalinho, faz o que, uns 2 anos, né, filho? Então, queridos, quem é guiado pelo Espírito de Deus, ele abre mão pelas coisas de Deus. Agora, tem pessoas, irmãos, que escolhem culto para vir, não quer vir, não vem. Por que isso? Por que isso, irmãos? Se você é guiado pelo Espírito de Deus, eu vou reprisar aqui, foi isso que Deus colocou. Diga que o que
o diabo põe de ferramenta contra o crente, eu coloco as ferramentas para combater essas ferramentas que vai destruir o crente. Agora, nós precisamos querer, nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos nos humilhar, orar, jejuar. Quantas vezes eu e minha esposa, irmãos, fomos na cabeceira da cama, arrumar a cama. Eu vou contar um segredo aqui. Eu e minha esposa arrumamos a cama junto, enquanto deu, né, irmão? Os dois combinam junto, levanta junto. Ela fala, ajuda aí, negão. Pega o seu lado aí, a gente pega, tá, uma aqui, tá, uma ali, né? Mas isso é gostoso, irmãos. Eu não acho ruim, não. Quantas vezes, irmão, nós fomos na cama dos nossos filhos, orar por eles. Quantas vezes a minha mãe fez isso para mim, para mim. Eu amava quando a minha mãe vinha e sentava do lado da minha cama, eu nem sabia que ela vinha e sentava, e aí esmagava assim o cobertor, me apertava mais ainda assim na cama com o cobertor, e aquilo para mim era tudo que eu gostava, e ela lia o Salmo 91, eu decorei o Salmo 91 de tanto ouvir, o Salmo 23 de tanto ouvir. Você, pai, é guiado pelo Espírito de Deus? Vai deixar o seu filho dormindo lá com a televisão ligada, vendo o que ele quer, na internet? Não, põe ordem na casa. Fala, filho, aqui quem manda é Deus quem manda aqui. Pais, começam a ser pais de verdade, mães, comecem a ser mães. Ah, mas se mexer, você não sabe o que acontece. Não vai acontecer nada, não vai morrer. Pastor, se mexer com isso, a família vai embora. Vai embora porque não está na direção e não está guiado no Espírito de Deus. Agora, se a pessoa está, ela vai ficar, ela vai se humilhar, ela vai chorar, e ela vai arrumar a sua vida, e vai ser mais do que vitoriosa, e a igreja de Louveira vai prosperar, porque aqui, irmãos, tem crentes que servem a Deus com o coração, e é guiado pelo Espírito. É o meu desejo, irmãos, ver os irmãos levantarem, as irmãs vão cantar, Deus levanta um lá, vem aqui, traz um recado para o irmão Marco, traz um recado para o irmão Divaldo, cheio do Espírito de Deus, vai dar um recado para alguém, e as coisas vão acontecendo. O Espírito Santo não vai embora, ele apenas se entristece. Então, queridos, Bíblia, vamos orar, vamos buscar a Deus, larga de ser crente raso. Sabe por quê, irmãos? Porque você vai sofrer. A primeira prova que você achar que você não aguenta, você vai largar. E aí o prejuízo é teu. Deus abençoe a amada igreja.